Opa, Bruno Rezende aqui da Casa Teto. Hoje nós vamos falar sobre a casa em EPS, né? Como construir a sua casa em EPS. Dá certo, funciona? Hoje nós estamos aqui com um especialista nessa área, né, nesse assunto. Então, antes de mais nada, antes da gente falar sobre responder essa pergunta e mais outras, então se inscreva no canal, curte esse vídeo e compartilha para as pessoas que faz sentido. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Então hoje nós vamos falar sobre a construção da casa em EPS. Eu estou aqui com o Walter, tá? Uma pessoa que é especialista nessa área, um parceiro muito forte nosso aqui, uma pessoa que tem muita experiência, tem toda uma geração por trás aí, tem muito a contribuir com a gente para sempre ajudar a construir melhor. Então, sem mais delongas, Walter, muito prazer, grande satisfação estar aqui com você, tá? Então, fala um pouquinho mais sobre a sua história, de onde que surgiu essa parede de EPS, fala um pouquinho mais sobre isso. Então, pessoal, quero aqui agradecer, né, primeiramente aí o Bruno, Casa Teto, né, e esse parceiro forte, né, que estamos aí na caminhada aí com o EPS. E para mim, né, é uma alegria poder estar compartilhando com você que tem seguido aí o canal, né, um pouco mais sobre o EPS, né? Então, por ser uma tecnologia, né, que há um tempo não era tão utilizada e hoje tem se falado muito, né, Bruni? Tem tido aí, nos últimos tempos tem tido uma procura, né, considerável pelo EPS e por haver uma necessidade de uma construção rápida, uma construção onde agrega valor, né, de ser térmico, acústico, e o EPS ele traz, né, essas vantagens. Então, nossa empresa, pelo incrível que pareça, né, ela não se iniciou com EPS, nós estamos aí há 52 anos no mercado, né, e nós iniciamos com tijolos, né, assim como também a Casa Teto, né? Começou trabalhando com tijolos. Mas a gente, como fábrica, né, fábrica de EPS, nós também éramos e somos ainda fábrica de tijolos. Então, desde 69, nós fabricamos tijolos, lajotas, telha. E foi assim que iniciou a indústria. Temos 3 indústrias cerâmicas no nosso grupo. E às vezes as pessoas perguntam, né, mas como é que é isso, vocês mesmo sendo concorrentes de vocês? E aquela história, né, de ou você faz acontecer ou espera acontecer. E quando a gente conheceu o EPS em 2003, onde a gente teve ali os primeiros contatos, a gente viu que realmente ou a gente fazia acontecer ou ia perder um mercado que a gente estava já atuando há bastante tempo. E em 2003 para 2004 foi quando a gente iniciou, né, com o EPS, né, com o EPS da Laje, né, na Lajota. E em 2009 para 2010 a gente já avançou bastante ali e começou a trabalhar com a parede de EPS. Bacana. E aí já pegando esse gancho, né, e até para a gente entender quais foram os motivos que fez com que vocês fizessem essa migração e até para a gente realçar esses motivos para as pessoas que querem construir as suas casas. Né? Por que construir a sua casa em EPS? Quais são esses benefícios? Quais são as vantagens ao construir a casa em EPS? Então, essas vantagens, inclusive, foi algo que para mim foi a maior virada de chave dentro desse processo de construção com tijolos e EPS. Foi quando, né, o meu avô, né, ele quebrou um paradigma para nós, onde as pessoas de mais idade, né, não vão aceitar uma casa de EPS. E aí, de repente, lá em Brasília, né, a gente está lá na nossa fábrica, chega o meu avô, né, de Goianésia, né, ele que trabalha com tijolos e, né, o pioneiro de cerâmica na nossa região. Ele chega e fala assim: ó, meu neto, eu vendi a minha casa, né, vou construir uma outra casa agora. Ele com 72 anos na época, e eu quero construir com EPS. Aí, assim, ele chegou sem avisar, foi lá fazer uma visita, já chegou com um projeto, falou assim: eu quero construir com EPS. E aí, ousado. E aí eu, avô, sério? E aquilo para mim, né, fiquei lisonjeado, né? Isso em 2012 a gente já estava trabalhando, né, com EPS, já construindo. E aí eu falei assim: vô, o senhor tem certeza? Porque eu não quero forçar algo, né? Então, como eu fiquei com a cautela de não, né, ele está ali por, não, eu quero, né, dar um incentivo para o meu neto. Não, né, o que realmente motivou ele a estar ali foi o que o EPS agregava de valor, né, de ser térmico, de ser acústico,
né, de ser uma construção rápida, né, de ser algo impermeável. Então, ele mesmo começou a falar os porquês dele, né, e esses porquês realmente estava dentro aí das vantagens. Então, eu sempre tive o cuidado, né, por respeito, por honra, né, de não chegar assim agredindo ou falando mal do tijolo, né? Então você não vai me ver em algum momento falar mal do tijolo, né? Mas a gente vai ver que as vantagens do EPS ela realmente vai superar aí, né, as da alvenaria convencional. E você tem essa propriedade porque antes vocês vieram do convencional, né? Então sabe bem comparar isso e a gente consegue identificar algumas vantagens, inclusive não só nessa parte de prazo, nessa parte de custo, inclusive, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso nos próximos vídeos, que é uma das coisas que chama bastante atenção para as pessoas. E aí, de onde é que surgiu, né, esse EPS de vocês? Vocês estão trabalhando aí 11 anos, 12 anos mais ou menos, né, no EPS. E onde que surgiu esse EPS? Ele é recente, as pessoas, ele está mais em voga agora, talvez pelo aumento da demanda, né, que as pessoas estão à procura cada vez mais do EPS. Mas de onde que surgiu isso? Isso veio do Brasil? Veio de outro lugar? De onde que veio isso daí? Então, a nossa empresa está trabalhando com as paredes de EPS de 11 para 12 anos. Com EPS em si, a gente já está aí há 18 anos, né? Foi de 2003 para 2004. Mas é algo que já tem uma caminhada mais longa, né? Então, o EPS ele surgiu inicialmente, foi desenvolvido na Alemanha, né? E posteriormente em 58 na Itália, onde ali já foi o painel, né, monolítico. A parede mesmo, a parede né? mesmo. Então, o EPS ele veio da Alemanha. Isso. Né? E a parede de EPS, que são outros elementos combinados ali, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, ele veio da Itália. Da então, Itália. Né? Isso aí. E aí tem norma europeia, né, já algo bem consolidado. Né? E na Itália, um dos atributos foi exatamente por ali ser uma região onde tem abalos sísmicos, né? E o EPS ele é bem versátil com relação a isso. Então, a gente tem testes, inclusive, né, não feito pela nossa empresa, mas por uma empresa italiana, né, onde ele suporta ali na escala Richter 9.2, né, sem ter problemas de colapso. Entendi. Então, isso é algo, né, superior ao que é necessário, do que a norma pede. Então, legal. Bacana. Então, pegando esse gancho aí que você está colocando, no próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho mais sobre a norma. Será que existe uma norma mesmo aqui no Brasil, né, de EPS? Como que é esse EPS? O que é o elemento, a parede em EPS que é o que está mais em voga hoje? Então, já deixa aí o sininho aí ligado, já fica ligado que no próximo vídeo a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então, até o próximo vídeo.